Olá pessoal, todos aqui sabemos que há uma parte essencial para o funcionamento de uma rede de internet, que são os cabos de transmissões. Hoje iremos falar do par trançado, ou como popularmente conhecido, o cabo de rede. Mas o que ele realmente é? É o que você irá descobrir. Vem comigo. E bem, o par trançado ele nada mais é, como podem ver, o cabo com o menor custo por metro no mercado. E esse tipo de cabo ele se adapta bem a redes com a topologia em estrela. E porque tipo assim, as taxas mais elevadas que eles alcançam, ele e a fibra óptica alcançam, ultrapassam em muito a capacidade das chaves disponíveis com a tecnologia atual. Esse tipo de cabo ele também está sendo muito utilizado hoje em dia com sistemas ATM para viabilizar o tráfego de dados com uma velocidade extremamente alta. O par trançado surgiu para suprir a necessidade de um cabo que tivesse uma flexibilidade maior. Com essa flexibilidade há uma redução do ruído e a duração constante das propriedades elétricas no meio, durante todo o comprimento do cabo. De forma resumida, o par trançado é um tipo de cabo que tem par de fios entrelaçados um ao redor do outro, para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas entre os cabos vizinhos. O par trançado ele funciona da seguinte forma: um dos fios funciona como suporte de transporte dos sinais entre o transmissor e o receptor, e o outro fio ele funciona como uma referência. É basicamente assim: o receptor baseia na diferença de potencial entre os dois níveis de atenção dos fios para interpretar a informação recebida. Os sinais enviados do transmissor ao receptor eles estão sujeitos a interferências eletromagnéticas, criando assim um sinal indesejável. O receptor ele opera somente olhando a diferença entre os pares, entendeu? Então, tipo, os pares eles vão ser afetados igualmente, imunizando assim o receptor. Ele não vai ter nenhuma interferência, porque a diferença no par de fios vai cancelar essa interferência indesejada, entendeu? Esses sinais indesejados. O efeito trançado aumenta a probabilidade que ambos os cabos sejam afetados pela interferência. Então, quanto mais tranças um cabo tiver, quer dizer que de melhor qualidade ele vai ter, entendeu? Existem dois tipos de cabo, que é o par trançado sem blindagem e o par trançado com blindagem. O par trançado sem blindagem ele é o UTP e o com blindagem é o STP. Vou falar um pouco da diferença entre os dois, as qualidades, como funciona cada um. O cabo UTP ele funciona da seguinte maneira: ele é constituído por pares de cabos trançados, sendo cada par de fio isolado pelo outro. Esse cabo ele usa apenas o efeito de cancelamento, produzindo pares de fio trançados para limitar a interferência dos sinais de rádio. Esse cabo ele é fácil de ser instalado e é o mais barato, é o mais viável para você fazer um cabeamento em LAN. Uma das maiores vantagens desse cabo é a sua espessura. Ele é um cabo bem fino, então ele não vai entupir os seus dutos lá para passar os cabos. E o cabo UTP ele é instalado usando um conector RJ, então é quase garantido você ter uma conexão bem sólida. Atualmente o UTP é considerado o cabo mais veloz, baseado-se em meio de cobre. Já o par trançado com blindagem ele usa as técnicas de blindagem, cancelamento e trançamento de fios. Ele fornece resistência a qualquer tipo de interferência, a interferências de frequências de rádio, e ele não tem um aumento significativo no seu peso nem no seu tamanho. Ele permite uma maior proteção contra todos os tipos de interferência externa, porém é um cabo que é mais caro. E o STP ele é pouco utilizado, sendo basicamente necessário em ambientes externos com grandes níveis de interferência eletromagnética. O cabo UTP ele acaba oferecendo mais vantagens do que o cabo STP. Ele não tem blindagem, portanto não necessita de aterramento, mantém impedância constante de 100 ohms sem terminadores, o cabo é leve, fino, de baixo valor por metro,
Os conectores são baratos, o cabeamento estruturado pelo cabo UTP, quando há mau contato ou o cabo é rompido, apenas um micro para de funcionar enquanto o resto da rede continua funcionando normalmente, e permite taxas de transmissões na ordem de 155 MB por segundo por par, e ele alcança velocidades de 155 MB por segundo a 622 MB por segundo, ATM ou Fast Ethernet a 100 MB por segundo. Então o cabo UTP ele é o mais viável para você. Falando um pouco das categorias às quais esses cabos pertencem, eles pertencem apenas às categorias 5, 6 e 7. A categoria 5 é a mais utilizada, que possui em qualquer placa de rede. A categoria reconhecida pela TIA atualmente é a Cat 5 e pode ser usado para frequências até 125 MHz. A categoria 6 trabalha com a frequência de 250 MHz, mas seu alcance é de apenas 55 metros e suportam frequências até 500 MHz e com maior poder de reduzir interferências e perda de sinal. E a categoria 7 ela ainda está em desenvolvimento. Ela está sendo criada para permitir uma criação de redes de 100 GB por segundo em cabos de 15 metros usando fio de cobre. Agora que vimos alguns detalhes do par trançado, podemos tirar algumas conclusões. Por um lado, o cabo ele tem uma maior taxa de transferência, é um cabo barato, é um cabo de baixo custo de manutenção e é um cabo flexível. E em contrapartida, é um cabo que ele só tem um alcance de 100 metros, então ele não é o ideal para longas distâncias. Resumindo, o cabo par trançado é um cabo ideal para pequenas distâncias. É um ótimo recurso para transmissão de redes de baixo custo e com a manutenção bem baixa. E é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí e se inscreve aqui no canal. Valeu!